Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Não é Amor, que é o último livro que eu li da Ali Hazelwood no meu clube do livro de duas pessoas. E assim, a Rue, nossa protagonista, é uma engenheira de alimentos que trabalha na Klein, que é a empresa da Florence, uma mulher, uma cientista que ela admira muito e que é uma das poucas amigas dela. Empresa essa cujo financiamento foi comprado por uma empresa de capital de risco chamada Harkness. Já no início do livro, ela marca um encontro por um aplicativo de relacionamento com o Eli, só que infelizmente não rola nada devido ao irmão dela aparecer. Ele estava meio que perseguindo ela, não fica muito claro nesse primeiro capítulo, né? Mas ele estava bêbado, descontrolado, isso corta completamente o clima. E mas eles têm uma conexão instantânea, fica muito claro isso. E ela aceita uma carona do Eli para casa, mesmo que não role nada lá na casa dela igual, né? E no dia seguinte, ela descobre que o Eli é um dos fundadores da empresa que comprou o financiamento da Klein e que tem alguma coisa muito estranha nessa compra, apesar de nós ainda não sabermos exatamente o que está sendo escondido. Parece que a empresa do Eli, dos amigos, tem algum motivo muito específico para querer comprar a Klein, exatamente a Klein, e levando em conta que a Florence, que é a chefe dela, já foi processada por causa da ideia do biocombustível que fez com que a Klein surgisse, e que o caso só se encerrou porque ela foi na mídia, ela disse que era uma mulher que estava tendo seus projetos roubados, etc. Então, assim, ela parece muito. Parece que tem algo relacionado a isso. E ela também parece muito interessada num projeto particular da Rue, e isso tudo acabou me fazendo acreditar que a Florence seria a vilã do nosso livro, né? A energia entre a Rue e o Eli é surreal. E nenhum dos dois consegue parar de pensar no outro. Só que ela se culpa demais por qualquer interação que ela tem com ele, devido a essa amizade que ela tem com a Florence. Só que nos capítulos que tem o ponto de vista dele, nós temos mais e mais dicas de que eles têm sim um motivo específico para terem comprado o financiamento da Klein, e inclusive uma das fundadoras da empresa, que é amiga do Eli, a tese dela foi de doutorado foi sobre biocombustíveis. O que me fez pensar que a Florence era o Tom Benton mulher. E ela roubou, disse que a ideia era dela e roubou a tese da estudante. A Rue e o Eli transam para tentar tirar isso do sistema. Inclusive, ela tem essa regra de nunca repetir um encontro, sabe? E ela passa a ignorar ele por dias e dias depois disso, apesar de nós termos ali no meio um episódio dela bêbada, que pede para que o Eli beije ela, e nós sabemos que muito mais que isso, né? Só que ele se recusa e ela fala para ela procurar ele quando ela estiver sóbria, se oferece até mesmo para explicar os motivos dele com relação à empresa, já que em vários momentos ela fala que ela não pode gostar dele, porque ele tá tentando roubar a empresa da amiga dela, enfim, sabe? Só que quando ela tá sóbria, ela só volta ao padrão de não falar com ele por mais algum tempo, até que eles acabam se encontrando em um evento dado pelo treinador de hóquei, já que ele jogava hóquei na adolescência e ela era patinadora, então eles usavam o mesmo ringue ali em momentos diferentes da vida, né? Porque o Eli é um pouquinho mais velho. A Rue vai para casa com ele e eles passam praticamente todo o fim de semana juntos. Ele até mesmo faz ela admitir que ela não quer que essa seja a última vez. E eles também conversam bastante, trocam ali algumas verdades difíceis sobre as próprias vidas. Só que os amigos dele da Harkness aparecem para que eles possam passar o dia juntos, já que é aniversário do Eli. E ele consegue fazer que a Rue fique ali jantando com eles, apesar de ser um pouco desconfortável, né, por motivos óbvios. E durante o jantar, ela descobre que eles se conheceram no doutorado, que eles fizeram doutorado juntos, apesar de só a Minami ter terminado e o Eli e o Hark terem sido expulsos do doutorado. E, como eu disse, era sobre biocombustíveis a tese dela, e também foi
tudo isso rolou na mesma época em que a Florence estava criando biocombustível lá na universidade. Como eu disse, já deixou muito claro que as minhas teorias estavam certas. E a Rue até pergunta sobre isso para Florence, mas ela dá algumas desculpas sobre não se lembrar, não querer saber deles, que a tonta, porque sinceramente a Rue é lenta. Nesse livro, assim, ela foi uma protagonista bem lenta para mim. Acaba acreditando, mesmo que a explicação, a resposta da Florence não seja nada com nada, não justifique nada, ela só acredita e enfim. Depois disso, a Rue fica um bom tempo nesse chove não molha com o coitado do Eli, que já está ali rendido desde o segundo capítulo, que foi o primeiro point of view dele. Só que pelo menos eles seguem transando e em meio a isso ele já entendeu o jeito de funcionamento dela, então ele faz ela se abrir mais, etc, né? Só que ela acha que o sexo é a única coisa que eles têm. Ela se afasta novamente quando ela encontra um depoimento da Florence no carro dele, falando sobre ela ter sido orientadora dos três, e ela fica uns dias isolada sem trabalhar, porque ela não quer confrontar a Florence ainda, mas ela também não quer falar com o Eli, e até que o irmão dela, aquele mesmo irmão do começo do livro, invade o condomínio, e como ele está tentando invadir a casa dela, ela não tem mais nenhuma opção e ela liga pro Eli, que é a única pessoa para quem ela pode ligar que não vai chamar a polícia, porque existe todo um relacionamento ali, enfim, né? Quando ele chega, ele faz o Vincent, que é o irmão dela, ir embora e ela se abre com ele sobre o passado, falando sobre a infância instável que ela teve, como nem sempre eles tinham o que comer, como sobreviver, e que ela agarrou a primeira oportunidade que ela teve de ir embora, fazer faculdade com uma bolsa de estudos e deixou o Vincent lá. E agora o que resta é uma cabana que foi do pai deles, que ele quer vender e ela não quer abrir mão. E ela está planejando comprar a parte dele, mas ele está pressionando, ele quer o dinheiro, ele precisa uma pessoa instável de maneira geral. E assim, depois dessa confusão, no dia seguinte ela decide finalmente parar de esconder a cabeça na areia, ela vai até a Harkness para falar com o amigo do Eli, o Connor, e descobrir a verdade sobre a Florence. Só que quem recebe ela é o Eli e ele conta tudo o que aconteceu. Quando eles trabalharam com a Florence, eles foram alunos dela. Eles ficaram a maior parte do tempo em laboratórios fora da faculdade, só que a ideia principal, que resolveu tudo porque eles estavam empacados, foi da Minami e do Eli. Então, quando ela foi falar com a Florence sobre isso, ela veio com um papo assim extremamente ridículo sobre como era difícil ser mulher na academia, como ela precisava sair dali de qualquer jeito, que o Eli e o Connor eram homens, estudantes, que isso não ia prejudicar eles. Inclusive, a Rue deu uma canetada que ela fez com a Minami exatamente o que os homens faziam com ela, porque ela também não deu mérito para a Minami. Porque daí, se ela falasse que se estudantes tivessem trabalhado nesse projeto com ela, a patente dos biocombustíveis não seria dela, seria da universidade. Então, ela só fingiu que eles nunca existiram e registrou. Como eles faziam os trabalhos fora da universidade, ficou como se fosse tudo dela. Depois disso, como meio de justiça, a Rue pegou os documentos que ela estava se recusando a entregar para a empresa, para o Eli, né? O que comprovou que ela era uma gestora de merda, então eles iam conseguir tirar a patente dos biocombustíveis dela, assim como o restante da empresa. Porém, essa desgraçada entrou em desespero, começou a vender as patentes e propriedades dos funcionários da empresa, mais especificamente a da Rue. Como ele já estava apaixonado por ela há muito tempo, ele briga com o Connor na Harkness e faz um acordo com a Florence, onde eles vão tomar o poder da Klein, eles vão ficar com 60% da empresa e escolher a maior parte da diretoria, e ela vai se manter apenas com 5% e com o cargo de CEO, em troca de manter os ativos e patentes, no caso da Rue. Depois disso, a Rue resolve as coisas para que a Florence não tenha mais nenhum poder sobre a patente dela, pede demissão
Porém, ela não falou mais com ele desde que ele se declarou e pediu que ela confiasse nele, que ele ia resolver. E ele resolveu, né, galera? Só que no final ele também pede para os advogados ajudarem ela com a questão da cabana, acredita fielmente que ele ama ela, mas que ela não quer mais nada com ele. Só que depois de pensar, se demitir, ter a sua conclusão com a Florence, que segue sendo uma desgraçada até o último minuto, dizendo que a Rue não vai encontrar um lugar onde ninguém vai tentar passar por cima dela para trabalhar. E a Rue fala com a Minami e meio que arma uma emboscada para falar com ele e finalmente admite tudo que ela sente. E eu até fico com um pouquinho de pena quando ela começa a explicar o quanto ela sempre achou que, tipo, ela não poderia ser feliz, que ela nunca teria isso na vida, e o quanto foi difícil de lidar quando ela conheceu ele, quando ela começou a gostar dele. Só que ao final ela admite que ela ama ele também, e no epílogo eles estão juntos na cabana dela, felizes um ano depois, e o Eli pede ela em casamento. E assim, é incrível o quanto os livros da Ali prendem a gente, o quanto é fácil se conectar com a história, com os personagens, mesmo que na minha opinião a Rue foi a protagonista mais difícil até agora. Ainda assim, toda a construção faz sentido e é um misto de querer assim chacoalhar ela e querer abraçar ela. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até mais.